Olá vocês aí. Cá estou eu e agora estou o quê? Na minha casa. Pois é. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, para quem me acompanha aqui no canal e me segue no Instagram também, eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, tenho 20 anos de atuação, ampla expertise profissional em diversas áreas. E aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Para você estudante, para você recém-formada, para você colega com muitos anos de atuação, é importante a gente trocar saberes, trocar experiências. E eu falo de Salvador, eu sou de Salvador. Então, eu já convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. E deixe o seu comentário, que é primordial. E também compartilhe o vídeo para os seus contatos, para os seus colegas. Pois é, estou aqui na minha casa, estou de folga, né? E eu vim trazer aqui para vocês uma pauta super relevante, eu que já realizo esse tipo de trabalho de intervenção há muitos anos. Então hoje, né, no vídeo, eu vou falar um pouquinho do trabalho social com famílias. Mas que tipo de famílias são essas, Paula, que você vai tratar? Hoje eu vou falar das famílias que moram, que residem, que estão situadas nas zonas rurais. Pois é um trabalho totalmente diferenciado, uma intervenção diferenciada, um olhar diferenciado. E eu, que tenho muita expertise, né, em diversas áreas, vim trazer um pouquinho aqui para vocês. Então, roda a vinheta! Pronto, já botei meus olhos, porque sem ele eu não consigo enxergar nada. Então, o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero trazer para vocês, né? Eu já fui coordenadora de CRAs, de vários CRAs, já fui técnica social de vários CRAs. E todos os CRAs que eu atuei sempre foram em cidades pequenas, né? Cidades interioranas, né? Cidades situadas no interior daqui da Bahia. Então, a realidade, né, dessas famílias é muito diferente da realidade das famílias que residem em cidades grandes, em centros urbanos. Então, quando a gente parte para realizar um trabalho com famílias, a gente precisa conhecer quem são aquelas famílias. A gente precisa, nós profissionais, né, nós assistentes sociais, né, ou seja, os trabalhadores do SUAS, de um modo geral, inclusive a coordenação, o coordenador também, precisa saber quem são aquelas famílias, como chegar naquelas famílias, qual tipo de trabalho devemos fazer, como fazer, por que fazer, né? Isso tudo é importante. Eu já contei aqui nos vídeos anteriores, né, que eu tinha uma surpresa para contar para vocês. Eu estou de volta no programa Água para Todos, que eu estava até o ano passado, e, né, esse ano de 2024 saíram vários contratos, né, de ampliação de rede, de implantação de rede, na verdade, implantação e ampliação de rede de abastecimento de água. E eu fui chamada de volta. Eu assumi um contrato de 12 meses, ou seja, de um ano, e por coincidência, na mesma região que eu atuei no meu contrato anterior, que é a região da Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Então, é uma região que eu já conheço, né? A maioria dos municípios no contrato anterior já tinha trabalhado. Teve alguns municípios novos que entraram, que inclusive eu já conheço de outros trabalhos que eu já fiz, que eu já realizei. Então, isso tudo facilita para mim, enquanto técnica, porque, apesar de eu não conhecer aquela comunidade que vai ser beneficiada com a implantação do sistema, né? Porque são comunidades novas,
mas eu conheço a realidade do município, porque eu já fiz um trabalho em outra comunidade e busquei informações referentes ao município em questão. Então, isso facilita muito o trabalho do técnico, quando a gente já conhece, já tem, né, uma certa expertise referente àquele contexto que a gente vai trabalhar. Olha que se passaram praticamente, né, mais de um ano, né, porque algumas coisas deram uma parada, teve as eleições no final do ano passado, e os contratos agora saíram tudo de uma vez só, entre o mês de maio e junho. Hoje eu estou gravando o vídeo em 1º de julho. Seja bem-vindo, Júlio. Então, isso facilita muito. E quando você já tem, como eu retratei aqui, uma certa expertise, vai te ajudar bastante na realização do trabalho. Então, eu fiz um recorte aqui que eu acho importante trazer para vocês e vamos falar, né, um pouquinho a respeito disso. E eu trouxe algumas pontuações, né, principalmente de vivências minhas, de experiências, que é importante a gente discutir, vocês tomarem ciência do que foi que aconteceu, qual foi a minha postura, porque nunca a gente se sabe que pode estar passando por uma situação semelhante. Então, eu coloquei aqui, trabalho social com famílias das zonas rurais. Para nós, assistentes sociais, é primordial saber chegar na comunidade, aonde vamos realizar um trabalho, principalmente nas comunidades rurais, que pouco acessam e têm acesso a políticas públicas. Nesse meu caminhar de 20 anos de atuação profissional, já vivenciei vários cenários e com minha expertise soube conduzir as situações. Saber ouvir é primordial e realizar as atividades, ações de acordo com as necessidades da comunidade também é essencial na condução das atividades propostas pelo programa ou por um projeto. Quantas reuniões eu alinhei de acordo com a demanda da comunidade, assim como as atividades socioeducativas, principalmente nas zonas rurais, onde os habitantes têm sua rotina completamente diferente de quem vive nos centros urbanos. No decurso do período em que estamos na comunidade, com a construção do relacionamento diário, é fundamental para consolidar os vínculos e, nesse processo, muitas das vezes terminamos atendendo às demandas que não fazem parte da nossa intervenção proposta. E mesmo assim, adotamos a postura de profissional de quê? De acolher, escutar e orientar. Então, o que foi que aconteceu comigo, né? No primeiro município, a primeira comunidade, né, que eu fui fazer o trabalho, que são 5 ações, né? Geralmente eu passo 3, 4, 5 dias, 7 dias ou até mais, dependendo do quantitativo de famílias, né, da comunidade. Então, o meu primeiro contato é sempre com as lideranças comunitárias, né? Para poder conhecer um pouquinho da história da comunidade e assim por diante. Então, quando eu cheguei, eu já tinha feito a reunião, né, a reunião comunitária, e o último momento seria a aplicação dos questionários de abordagem, que é um mapeamento geral para conhecer quem são as pessoas daquela comunidade. Então, quando eu fui fazer, né, a primeira casa que eu fui fazer a aplicação do questionário, aí são várias perguntas, 60 perguntas, né? O questionário agora ficou bem maior, mas facilitou bastante, porque agora a gente faz tudo via digital, né? Faz via equipamento. E antes era tudo manual, né? Era um questionário menor, mas em compensação era tudo manuscrito e hoje facilitou bastante. E a primeira casa que eu fui fazer a entrevista, eu perguntando, né, a questão da composição familiar, da renda e assim por diante. E a senhorinha que me atendeu, ela tinha poucos meses que tinha conseguido sua aprovação da sua aposentadoria como trabalhadora rural.
Aí ela dizendo que o Bolsa Família dela tinha sido cortado, né? E que era o salário dos netos, né? 3 netos dentro de casa, 2 crianças e uma adolescente. E porque ela não entendia a questão do corte, né? Que uma das coisas que eu peço, né, é o RG, o CPF e o número do NIS, do chefe de família, da pessoa que está me respondendo. E ela disse que tinha o NIS, mas que o cartão tinha sido cortado, né? Porque o NIS é o número de identificação social, independente de ter cortado ou não, bloqueado ou não, permanece a mesma numeração. E ela falou que não entendia o porquê que tinha cortado o salarinho dos netos. Aí eu fui fazer o quê? Eu acolhi, ouvi e fui prestar orientação. Eu não estava ali para isso. O meu trabalho ali naquela comunidade não é esse. Mas eu, na condição de assistente social, de técnica social, fui orientar. Dizer, olha, primeiro que não é salário, né? Com toda paciência, com toda a forma correta de orientar, né? Não repreendendo, orientando. Eu fui dizer, olha, né, não é salário, né, as crianças não recebem salário, é um benefício socioassistencial, e expliquei para ela o que seria socioassistencial e informei que tinha acontecido a questão do corte do benefício, se realmente tinha sido cortado, né, haja vista a questão dela ter renda de um salário e o esposo dela também tinha renda de um salário. Então, eram 2 salários mínimos e a renda per capita também, eu fui explicar para ela que era isso, né? Somado os 2 salários mínimos dividido por 5 ultrapassava a renda per capita exigida pelo Bolsa Família. E, né, fui explicando, né, ela conseguiu entender, eu continuei fazendo a aplicação das perguntas do questionário, finalizei e perguntei se ela tinha entendido. E ainda orientei que ela buscasse o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, né, do município, ou, se não, ela buscasse a Secretaria Municipal de Assistência Social para receber mais orientações e ver como é que estava a questão do benefício dela. Então, isso é importante a gente ter esse olhar, essa sensibilidade, né? Essas tratativas que a gente deve fazer referente às demandas que vão surgir, que são situações inopinadas, que a gente não espera, que vai acontecer na comunidade. Apesar da gente estar ali, no meu caso, eu estar ali, realizando um outro tipo de trabalho. Eu não sou contratada do município de Brotas de Macaúbas, que no caso foi a cidade em questão. Eu sou contratada de uma empresa privada que está prestando serviço para um órgão do Estado, que é a SERB, né? Que é a Companhia Baiana de Engenharia Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia. Então, essa sensibilidade cabe a nós termos, principalmente com as famílias das zonas rurais, que têm dificuldade de acessar os serviços. Por que eu estou reforçando isso? Para vocês terem noção, né? Essa comunidade em si é mais distante ela ir para a sede do município dela, que é Brotas de Macaúbas, do que ela buscar atendimento em outra cidade, que no caso é Ceabra, que é onde eu fico, que é mais perto e mais barato a locomoção. Se ela for para Brotas de Macaúbas, né, que nesse caso, para saber as condições do benefício, ela teria que ir para a cidade, para o centro da cidade, a sede da cidade, ela gastaria somente ela R$ 120 de passagem, 60 para ir, 60 para voltar. Se ela for para o município de Ceabra, que é mais perto, a passagem já cai pela metade, para R$ 30. Então, olha a diferença. Se você for, né, eu posso chegar a dizer, mas R$ 60 para mim não faz falta, mas para essas famílias com certeza fazem. R$ 10, R$ 20 faz muita falta. Então, o que a gente puder ouvir, acolher e orientar,
melhor e viabilizar, né, através do nosso POC, que é o nosso contato naquela comunidade, né, de orientar de como ele deve buscar uma ação que aconteça ali na localidade, né, naquela comunidade, que venham os serviços da sede do município para realizar atendimento ali. Olha o CRAS itinerante ali que a gente pode estar fazendo. Eu fiz inúmeros CRAS itinerantes, né, que no início era CRAS itinerante, que eu já reportei aqui em um vídeo, e depois foi tanto sucesso no município, que depois a secretária de assistência mudou o nome para Prefeitura Itinerante, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. E continuando o recorte que eu tinha feito, né? Apesar de estar nesse momento, né, atuando na área socioambiental, que é onde eu atuo, quando atuava na assistência social, eu sempre priorizei ações e atividades nas zonas rurais, justamente pela dificuldade de acesso das pessoas aos serviços que ficam sempre na sede do município. Fica lá e não sai de lá. Raras às vezes estende para um outro município, mesmo alguns municípios tendo a equipe volante do CRAS. E os locais de difícil acesso que eu já passei? Muitos um verdadeiro rali. E isso não foi impeditivo de chegar à comunidade para desenvolver o trabalho. Eu já vivenciei de um tudo nessa minha vida profissional. De carro atolar, da casa, o carro não acessava, ter que andar 1, 2, 3 quilômetros para poder chegar até essa casa e assim por diante. E para fechar o nosso vídeo aqui, né, eu trouxe uma pontuação que eu acho bem pertinente, referente ao que eu já vivenciei. Eu trabalhei no município, que não vem ao caso falar, e o gestor, né, o prefeito, o senhor prefeito, ele era advogado, né, uma pessoa esclarecida, né, orientada, e uma cidade muito pequena, e tudo ficava voltado na sede. A equipe do CRAS era uma equipe rotativa, que não ficava profissional nenhum, ficava 1, 2, 3 meses, e não tinha comprometimento, e assim eu tive péssimas referências de quando eu cheguei das colegas que me antecederam, tanto as assistentes sociais quanto as psicólogas também. Então, né, eu não tinha sido indicada, eles me acharam no Facebook, no Orkut, ó, tem anos isso, né? E a psicóloga foi uma indicação, né, da cidade, da onde ele era de lá dessa cidade, mas morava em outra cidade, não morava lá no município. Então, quando eu cheguei, eu fui, né, me apropriar, me aprofundar, coletar informações e assim por diante. Então, eu parti para as ações das zonas rurais, né? Não tinha nenhum contexto de CRAS itinerante nesse período. Mas cá eu fui planejar, organizar e colocar em prática. E tiveram algumas comunidades que o próprio gestor, o próprio prefeito, ele falou: ah, não, lá é todo mundo oposição, não é bom fazer nada lá. Aí eu cheguei para ele e falei, eu disse, mas partindo, né, do princípio que é um direito, e olha que eu era recém-chegada no município, que é um direito do cidadão, a gente não está fazendo nenhum favor. E pare e pense você, que apesar de ser em oposição a você, aí sim que você tem que partir do princípio de trazer essas pessoas para o seu lado, para você, né? Não vá pensar que é oposição, não vou fazer nada, e as pessoas lá vão ficar desassistidas. Tenha esse olhar diferenciado, tenha essa sensibilidade, né? Não digo que você vai conseguir trazer a comunidade toda para o seu lado, mas 1 ou 2 ou 3, e você já conseguiu reverter a situação. Aí ele parou, pensou, aí coçou a cabeça, disse, pois é, você tem razão. Então, eu fui conseguindo aos poucos, não foi fácil, e não é fácil, a gente tem que ter domínio e centralidade no que a gente está fazendo, mas eu fui conseguindo aos poucos, né, contornar essa situação e conseguir fazer os trabalhos
nas zonas rurais. Aí vocês devem estar perguntando, mas Paula, você fazia o quê? Eu ia fazer visita domiciliar, conhecer a comunidade, saber das necessidades dessa comunidade, implantar grupos de convivência, né? Teve uma comunidade que até o último momento que eu falei com o colega, o grupo permanece, né, funcionando, logicamente com outras pessoas que a gente passaram muito tempo, continua funcionando até hoje. E quando eu ia para ficar o dia todo, né? E passo 1, 2 horinhas e depois tchau até o próximo mês, a próxima semana. Você tem que passar o dia todo, conhecer aquelas pessoas, ter o seu planejamento, planejar o que é que você vai fazer, né? Depois da escuta, depois de ouvir quais são as necessidades daquelas famílias, né? Daquela comunidade. A partir daí você vai conseguir. Eu fiz muitas ações, né, em zonas rurais, em todos os municípios que eu já atuei, que eu já trabalhei, pautado sempre nisso, na questão de você levar, né, de você entregar para aquela comunidade serviços que ela não teria acesso, assim como aquisição de documentos civis, identidade, CPF, segunda via de certidão de nascimento, de casamento e assim por diante. Então é importante, né, a gente que brigue comigo, fale qualquer coisa, mas não diga assistente social vai passear. Quando vai fazer esse tipo de ação, vai fazer uma visita domiciliar, foi passear, foi, eu dou logo uma resposta. Sou curta e grossa. Eu não gosto disso comigo, né? Que muita gente, muitas das vezes que eu já vi, o próprio profissional diz, eu vou ali dar um passeio e volto. Quando nós vamos fazer visita domiciliar, a gente pode fazer de um tudo, parar para tirar foto, contemplar a paisagem, tomar um cafezinho na casa de Dona Mariazinha, jogar uma conversa fora, né, fazer uma brincadeira aqui, outra ali, mas nós não vamos passear. Estamos ali a trabalho, um trabalho muito sério e de relevância, de muita relevância para aquelas pessoas, né? Nós com certeza impactamos nas vidas daquelas famílias que nós estamos ali fazendo um trabalho, iniciando o trabalho, colocando em prática, né, tudo que nós aprendemos na academia, que é aquela oportunidade que nós temos para colocar em prática o que nós aprendemos. E finalizando o nosso vídeo, eu trouxe aqui uma publicação, né, referente ao SUAS, né, ao Sistema Único de Assistência Social, que eu acho primordial para casar o nosso vídeo. O SUAS tem o objetivo de identificar as famílias sociais na ponta do processo, lá na ponta. Focar no saber social, focar as necessidades, né, misericórdia, vou começar de novo. O SUAS tem o objetivo de identificar os problemas sociais na ponta do processo, focar as necessidades de cada município e ampliar com eficiência os recursos financeiros e a cobertura social. Assim como também tem direção o desenvolvimento humano, os direitos de cidadania, o dever de garantir seguranças como acolhida, renda, convívio familiar e comunitário e desenvolvimento da sua autonomia e sobrevivência, por meio de hierarquização de serviços que visam reverter as situações de vulnerabilidade e risco social vivenciados pelas famílias. Então, é bem nessa perspectiva, né, o recorte aqui desse vídeo, principalmente com as famílias das zonas rurais, que são famílias que têm, sim, muita dificuldade em acessar os serviços. Então, como é que você vai, né, procurar prevenir, né, vai conseguir realizar um trabalho se você não sai de dentro da sede do CRAS?
principalmente, né? Porque o trabalho do CRAS é um trabalho preventivo. Então, se você não sai, se você não conhece, se você não tem um mapeamento, né, das suas famílias, do seu território, muitos CRAs, que é um município, é um CRAS para um município só. O território é o quê? Todo o município, né? Quando tem dois, vai dividindo, vai fazendo recorte. E essa parte aqui é desse CRAS e essa parte aqui é desse outro CRAS. Mas todos que eu trabalhei só tinha um CRAS só. Então, a equipe, sim, nem a equipe volante tinha, né? A equipe, sim, tinha que conseguir dar conta de tudo. E fazer, sempre eu pontuo, fazer o planejamento. Nada a gente faz no tiro, no escuro, né? Sem conhecimento, vai assim, né? Muitas das vezes no desejo do gestor, no desejo da gestora, principalmente quando é período eleitoral, como esse agora, que outubro já está aí, né? Então vamos fazer porque o prefeito precisa se reeleger e eu preciso garantir aqui o meu emprego, né? Cada um tem seu livre-arbítrio para fazer o que lhe convém. Mas, né, reforça vocês, né, de terem esse olhar, essa sensibilidade, apesar de eu estar atuando na área socioambiental, eu procuro sempre fazer o trabalho na comunidade e ver. Eu, nesse mesmo município, identifiquei uma possibilidade de uma comunidade tradicional. Já sinalizei, né, para a pessoa responsável que estava me acompanhando, que por sinal é uma vereadora, né, eu orientei, disse, olha, eu vi, né, vestígios, traços, né, e eu consegui identificar, né, que aqui pode ser uma comunidade tradicional, no caso, uma comunidade quilombola. Vocês podem estar, né, fazendo o levantamento, né, ver como é o processo para conseguir a certificação, né, de uma comunidade tradicional e ver futuramente benfeitorias para as pessoas dessa comunidade. E isso é de suma importância. Ela, pô, Paulo, onde é que você estava que só veio aparecer aqui agora? A gente nunca tinha pensado nisso há muito tempo, né? Tinha pensado, mas não foi para frente, não sei o que de saúde, né? Eu faço esse tipo de intervenção, né, junto com o coletivo de colegas, né, da consultoria e assessoria que eu presto, mas meramente, né, eu sinalizei, não foi nem pensando nessa questão de ter um trabalho no futuro, né, de prestar um serviço no futuro. Foi pelo contexto que eu identifiquei nas visitas que eu fiz, no mapeamento que eu fiz e assim por diante. E vocês me contem aí, vocês colegas, já que atuam, né, em CRAs, quais são as ações que vocês já desenvolveram em prol das comunidades rurais? Você, colega que atua na área socioambiental, assim como eu, quais foram as intervenções que você conseguiu realizar, independente do seu trabalho na comunidade onde você estava realizando? Conte aqui para mim, porque eu quero saber. É super importante. E vocês, o que é que vocês acharam da temática do vídeo? Conte aqui para mim também, porque eu quero saber. Fica todo mundo super bem. Paz e bem para todos nós. Um cheiro. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.